Paz do Senhor. Hoje, dando continuidade à nossa série Exemplos, vamos tratar sobre Martin Luther King. Ele que foi um pastor batista, um dos principais líderes negros contra a discriminação racial nos Estados Unidos. Ele tinha suas ideias pautadas em princípios e ensinamentos cristãos. Reivindicava salários dignos, mais postos de trabalho para a população negra. Defendia os direitos das mulheres e se posicionou contra a Guerra do Vietnã. Luther King defendia que todas as pessoas haviam sido criadas por Deus da mesma forma, todos eram iguais. Ele conhecia bem a dura realidade da discriminação racial. Viveu toda a sua infância e adolescência numa política de segregação que imperava no estado de Atlanta. Luther King foi um dos líderes ao boicote dos ônibus em 1955, no ato de protesto que começou quando uma mulher negra foi presa porque negou a ceder o seu lugar para um homem branco. Esse boicote durou 382 dias. Neste período, King foi preso, teve sua casa bombardeada e sofreu diversos ataques. O boicote acabou quando a Suprema Corte Americana declarou ilegal a discriminação racial em transportes públicos. Mas a sua luta não tinha acabado. Sua estratégia era lutar com o método da não violência. Pregava o amor ao próximo, inspirado sempre nos ensinamentos bíblicos. Um dos maiores nomes da história contra a discriminação racial dos Estados Unidos, ele chegou a ganhar o Prêmio Nobel da Paz em 1964. Foi um dos fundadores da Conferência da Liderança Cristã do Sul e liderou esta conferência até a sua morte. Um dos seus discursos mais famosos tem por título Eu Tenho um Sonho. E um dos trechos, uma parte desse discurso diz assim: Digo-lhes hoje, meus amigos, que apesar das dificuldades e frustrações do momento, ainda tenho um sonho. É um sonho profundamente enraizado no sonho americano. Tenho um sonho de que um dia esta nação levantar-se-á e viverá o verdadeiro significado de sua crença. Consideramos estas verdades como evidentes por si mesmas, que todos os homens são criados iguais. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Martin Luther King tinha 39 anos, quando foi assassinado da sacada de seu quarto, num hotel em Memphis, no estado americano do Tennessee, com um tiro disparado do lado de fora do prédio. O líder do movimento foi assassinado. Ele representava um grupo de pessoas, um grupo de desfavorecidos, um grupo de socialmente marginalizados e excluídos. E por esta causa, e por estas pessoas, por ser o que ele representava, foi que ele morreu. Martin Luther King seguiu os exemplos do nosso Mestre Jesus Cristo, em que sua época, no seu contexto histórico e social, Cristo quebrou padrões e paradigmas. Jesus não fez acepção de pessoas. Ele relacionou-se
com as classes desfavorecidas e marginalizadas da sua época. Esteve na companhia de publicanos, pecadores, prostitutas e pessoas de má fama, como nos relatam os evangelhos de Marcos e Mateus. Jesus foi à casa dessas pessoas. Jesus sentou-se com elas, fez refeições. Não que isso significava que Jesus aprovava os seus erros e os seus pecados, mas isso demonstrava o quanto o Senhor tinha preocupação e amor para com essas pessoas. Jesus se preocupava com todas as pessoas, independente da sua classe social, da sua reputação, da sua etnia ou da sua cor de pele. Assim como Luther King, Jesus morreu por uma causa incomparável, é claro. Jesus morreu para que os filhos de Deus tivessem seus pecados perdoados e assim pudessem se achegar a Deus e ter um real relacionamento com o Pai. Diante destes exemplos de Luther King e principalmente do exemplo do nosso Mestre Jesus, nós precisamos refletir sobre o nosso comportamento enquanto cidadão, nosso comportamento enquanto cristão. Será que nós temos sido preconceituosos nas nossas ações, nas nossas atitudes com as outras pessoas? Será que enquanto igreja nós temos sido negligentes por não tomarmos nenhuma atitude mediante as situações de preconceito, de segregação que ainda existem, ainda que não sejam legalizadas, de situações onde umas pessoas têm privilégios e outras são marginalizadas? O Senhor não olha para a nossa etnia, o Senhor não olha para a nossa posição, o Senhor não olha para o nosso pretenso prestígio, o Senhor não olha para a nossa cor de pele. O Senhor trata-nos da mesma forma. Quando Ele olha para cada um de nós, para todas as pessoas, Ele vê tão somente pecadores que precisam desesperadamente da sua graça. E por isso, Jesus se relacionava com todas as pessoas. Nós precisamos ter e seguir o exemplo do nosso Mestre Jesus Cristo e viver esta prática no nosso dia a dia. Oremos neste momento, meus irmãos, pelas nossas vidas, para que o Senhor venha nos despertar enquanto seus filhos aqui na terra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos, Senhor, apresentar as nossas vidas neste momento. Pedir, Senhor, que o Senhor nos ajude, ó Pai, a seguir o exemplo do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor. Que assim como Luther King, ó Pai, lutou, Senhor, para que as pessoas, Deus, fossem vistas e tratadas da mesma forma. Que nós venhamos a seguir o exemplo de Cristo, Senhor, porque Ele se preocupou com as pessoas e que a sociedade não se preocupava, Deus. Ó Senhor, Ele ouviu, Ele esteve com eles, Ele ensinou, Ele amou, Senhor, todas as pessoas, independente, Senhor, das suas origens, da sua posição, da sua etnia, da sua cor de pele, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, enquanto igreja, a despertarmos, Senhor, no meio da nossa sociedade, Pai. Em nome de Jesus, amém.